Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula sobre virtualização. E nessa videoaula eu quero mostrar para vocês a instalação do Linux dentro do ambiente virtualizado com Oracle VirtualBox. É muito interessante para que você possa estudar o sistema operacional Linux. Vamos lá! Primeiramente eu vou entrar aqui no meu site, professorramos.com, vou vir aqui em materiais, downloads, e aqui embaixo eu já deixei o link para vocês aqui, ó, Ubuntu. E você vai ser redirecionado para o site do Ubuntu. Se você quiser acessar diretamente, está aqui o site ubuntu-br.org. É uma das distribuições Linux mais utilizadas no ambiente nacional. É ela que eu vou usar. No momento, a versão mais nova é a 13.04. Então você pode clicar aqui, ó, baixar Ubuntu 13.04 Desktop 386 download direto. Você também pode baixar a versão 64 bits aqui com link direto. Cliquei, o download é feito para minha máquina. Então o download foi feito, a ISO está aqui no meu desktop. Eu vou fazer com a versão 32 bits, mas é o mesmo procedimento para a versão 64. Vou abrir aqui o VirtualBox. Eu já tenho duas máquinas virtuais criadas da aula passada, uma com Windows 8.1 e a outra com Windows 2012 R2. Se você clicar nas imagens que apareceram aí, você vai ser redirecionado para estas videoaulas. Também já aproveita e dá uma olhada na primeira videoaula, onde eu mostro como instalar o Oracle VM VirtualBox. E já fica atento que a próxima é como instalar o Android no Oracle VM VirtualBox. Então vamos lá, vou criar uma máquina virtual nova aqui, vou clicar em novo. Aqui no nome do sistema operacional vou escrever Ubuntu professorramos.com. Então aqui você dá o nome que você quiser para sua máquina. Vou selecionar o tipo de sistema operacional aqui, clicando na setinha, escolhendo Linux. E aqui embaixo na versão, vamos procurar aqui na lista se ele tem essa versão aqui. Ubuntu, eu tenho a opção 32 bits, que aqui não tem nada, e a versão 64 bits aqui embaixo. Vou escolher aqui somente Ubuntu. Eu escolhi a versão 32 bits porque tem muita gente que ainda não tem máquina compatível com 64, mas se seu computador é 64 bits, baixe a versão 64 e instale a versão 64. Para descobrir isso é muito fácil. No Windows 7, você dá um direito aqui no meu computador, propriedades, e você vai ver aqui onde está o sistema, ó. Tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. Próximo. Ele pergunta quanto que eu quero de memória, ele está me recomendando 512. Eu vou colocar 2 GB, 2048 megas. Lembrando que é uma dúvida comum de quem vai criar uma máquina virtual, quanto eu disponibilizo de memória? Isso vai depender de quanto você tem de memória. Nota que a parte verde é que eu tenho disponível. E também quantas máquinas virtuais você vai querer usar ao mesmo tempo. Lembre-se, a máquina é virtual, a memória RAM vai ser usada a RAM física da tua máquina. E você vai ter que aprender como dividir o que você tem de memória entre a máquina real e as máquinas virtuais que você vai usar no seu ambiente de estudo e aprendizado. Aqui no meu caso, se eu pensar somente nessa máquina Linux, 2048 megas é uma quantidade interessante. Você pode mudar isso depois de criar a máquina também nas configurações. Vou dar um próximo. Criar um novo disco virtual agora. Vou escolher VDI, que é o formato do VirtualBox, VirtualBox Disk Image. Eu já discuti nas aulas passadas aqui a diferença do dinamicamente alocado para o tamanho fixo. Aqui eu vou escolher dinamicamente alocado, lembrando que tamanho fixo o desempenho é superior. Próximo. O tamanho do meu disco ele recomenda 8 GB. Eu vou criar um disco aqui com 20 GB. E vou selecionar o local que eu quero salvar esse disco aqui em cima. Então eu vou clicar na setinha. O padrão é dentro do meu usuário. Aqui no meu caso, Leandro Ramos. Uma pasta chamada VirtualBox VMs. E uma pasta com o nome da sua máquina virtual. Eu salvo as minhas máquinas virtuais aqui em outra unidade. Dados. Eu tenho uma pasta aqui, VM Discos 2014, onde eu já tenho outros HDs virtuais de máquinas. Então, vou dar um nome padrão aqui mesmo, salvar. Então, selecionei o local e o tamanho do disco, criar. Está aí a minha máquina virtual
com todas as configurações aqui. O nome, o sistema operacional que vai ser instalado, a quantidade de memória, a memória de vídeo que é apenas 12 MB, isso pode ser alterado depois, informação da placa de rede, entre outras. Vou clicar 2 vezes agora. E ele vai ligar a máquina. Ele pede para selecionar uma ISO. Vou procurar aqui no meu desktop, onde eu fiz o download da ISO, e vou apontar aqui para ISO Ubuntu 13.04. A parte mais legal de instalar um Linux GNU é que você não tem problema nenhum de licença, de pirataria nem nada, já que é um software livre. Você baixa isso da internet e instala à vontade. Isso para a grande maioria das distribuições de Linux. Vou clicar 2 vezes aqui então no Ubuntu. Iniciar. Ele já diz que a máquina virtual suporta o recurso de convidado, integração de ponteiro de mouse e tudo mais, por ser uma versão nova do Linux. Tá aí a tela de boas-vindas. Eu vou selecionar o idioma aqui nessa barra lateral, o padrão dele vem como inglês. Eu vou apertar o P, ele já vai para a parte que começa com P, e vou escolher aqui português do Brasil. Eu tenho duas opções bem interessantes aqui: experimentar um Ubuntu e instalar um Ubuntu. Qual é a diferença? Esse Linux roda Live CD, ou seja, você pode inicializar uma máquina com o CD do Linux e ele vai subir sem necessidade de instalação, rodando diretamente do seu CD, o que é bem interessante para quem quer testar, conhecer o ambiente, ou até usar esse CD do Linux para tentar recuperar algum problema de uma máquina no momento de um suporte técnico. E aqui eu vou realmente instalar na máquina, que é o que eu quero fazer agora. Então eu vou escolher a opção aqui, instalar Ubuntu. Ele diz aqui quais são os requisitos do sistema: pelo menos 5.3 GB de espaço livre, está conectado à fonte de energia, no caso do computador portátil, esteja conectado à internet. Ele pede, eu tenho uma opção aqui, ó, baixar atualizações enquanto instala. É bem interessante ticar aqui que você já instala e atualiza ele diretamente da internet. Lembrando que esse procedimento com certeza vai gerar uma certa lentidão na sua instalação, dependendo da sua conexão com a internet. E instalar esse programa de terceiros aqui para você instalar plugins e tudo mais. Eu já vou deixar selecionado. Se você quiser uma instalação mais básica, mais rápida, você pode não ticar esses itens. Vou clicar aqui em continuar. As opções que ele tem para instalação aqui: apagar o disco e instalar um Ubuntu. Ele vai, esse disco no meu caso é um disco zerado, não tem nada, ele vai simplesmente limpar tudo que tem aí e instalar. Ele tem uma opção de criptografia para segurança, uma opção de LVM, que é uma opção mais avançada para backup e tudo mais. Opção avançada, onde eu mesmo posso definir e criar as minhas partições. Eu posso escolher essa opção para deixar o Linux ter todo o trabalho. Então aqui embaixo, opção avançada, se você quiser criar manualmente as partições, e apagar o disco e instalar um Ubuntu para ele fazer tudo para mim. Vou escolher essa opção mais simples e escolher instalar agora. Nota que ele já está criando todas as partições necessárias para a instalação. Ele mostra aqui a minha localidade, São Paulo, e o fuso horário. Vou não continuar. O tipo de teclado, normalmente português Brasil, para quem tem cedilha e tudo mais. No meu caso, o meu teclado não tem cedilha, então vou escolher aqui a opção. Então vou escolher aqui a opção, no meu caso, para inglês Estados Unidos e inglês Estados Unidos internacional. Por quê? Porque o meu teclado não tem cedilha. Vou testar ele aqui embaixo nesse campo. Cliquei, vou fazer o acento cedilha, o til, para ver se o meu teclado está corretamente configurado. No caso de um teclado com cedilha, aquela opção português Brasil já estava correta. Vou não continuar. Ele pergunta o meu nome e o nome do meu computador. Então aqui meu nome, Leandro Ramos. É o nome do usuário que ele vai criar. O nome do meu computador. WS Linux. Nome de usuário, Leandro. Ele pede para escolher uma senha. Ele diz se a senha é fraca ou não de acordo com o número de caracteres. Coloquei uma senha razoável aqui. Confirmei a senha. E ele pergunta se vai iniciar a sessão automaticamente, ou seja, não vai pedir para colocar usuário ou senha, ele vai subir direto,
ou vai solicitar uma senha para entrar, que é o logon, é o padrão, né? Eu posso ainda pedir para ele criptografar minha pasta pessoal para aumentar a segurança. Eu não vou ticar nessa opção, vou não continuar. E agora vem aquela parte que demora da instalação, onde ele vai copiar todos os arquivos, vai parar aqui para fazer download da internet dos pacotes atualizados e tudo mais. Vamos aguardar. Então a instalação foi concluída e ele diz que eu preciso reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então eu vou clicar aqui, ó, reiniciar agora. Ele ficou preso nessa telinha aqui, eu vou vir aqui, ó, em máquina, reinicializar, vou apertar a tecla de atalho Ctrl da direita R. Aguardar aqui enquanto ele carrega. Muito rápido esse sistema. Ele pede a minha senha de logon. Está aí um Ubuntu Desktop instalado na minha máquina. Essa ferramenta é interessantíssima, virtualizar uma versão de Linux na sua máquina, porque você pode estudar completamente a versão, as configurações, sem correr o risco de estragar sua máquina, nem nada. E sem contar que você pode ter diversas distribuições de Linux. Aqui você tem uma interface muito simples, para quem nunca trabalhou com Linux. Os menus ficam todos aqui na lateral. E você tem aqui botão para você pesquisar, algumas opções aqui de aplicativos, um Explorer para você navegar aqui nas suas pastas, um navegador de internet. Vamos testar aqui se a internet está funcionando no meu Linux. Vou acessar aqui, fazer uma pesquisa aqui, Professor Ramos, e acessar aqui o meu site. Então tá aí, a internet funcionando. E você tem ainda aí a opção do LibreOffice, que seria um pacote de escritório completo, entre outros aplicativos para vocês testarem aqui a funcionalidade. Vou escolher aqui a opção desligar. Eu vou poder escolher aqui entre reiniciar e desligar. Vou escolher desligar. Tá aí mais uma videoaula sobre virtualização aqui com a instalação do Ubuntu 13. Quem gostou da videoaula, não esquece de dar um joinha. E aproveita aqui para clicar no botão G+, aqui no meu site. Que por incrível que pareça, eu só incluí agora no final de 2013, início de 2014, para dar uma força para o site. Aproveita também aqui para se inscrever no meu canal que ainda não está inscrito. Tem um botãozinho agora aqui também no site professorramos.com. E me seguir aqui no Google+. Também tem um botão agora aqui no site. E para quem gosta de Facebook, curtir a fanpage professorramos.com e fazer parte desse grupo de mais de 5.000 pessoas. E ficar por dentro de várias novidades do site. É isso aí, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima.